Após a articulação com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Senado deve votar proposta de socorro aos estados e municípios que prevê o congelamento dos salários de servidores. Reportagem do Vinícius Moura. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apresenta logo mais o relatório do projeto de ajuda financeira a estados e municípios na pandemia. Os senadores terão 48 horas para sugerir mudanças. A votação do texto final deve ocorrer no sábado. A proposta deve incluir o congelamento dos salários de servidores por 18 meses. Segundo o jornal Valor Econômico, Alcolumbre vai propor uma gratificação a profissionais envolvidos no combate à doença. A ideia é que o governo federal ajude estados e municípios a recompor as perdas causadas pela pandemia na arrecadação com ICMS e ISS. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta quarta-feira que ainda não conhece o texto do Senado, mas pediu uma rápida solução para a aprovação do auxílio financeiro. Então a gente vai vendo que a situação é dramática, que a necessidade de ampliar gasto na saúde é fundamental, no momento em que, a informação que eu tenho, alguns estados a arrecadação está fechando em abril com uma queda próxima de 30% a 35%, e a projeção de maio ainda é maior, 45%. E são os estados e os municípios que fazem o atendimento em todas as áreas, né? Prestam serviço à sociedade, principalmente na área de saúde. Então é importante que a gente tenha uma solução o mais rápido possível, né? A Câmara dos Deputados já havia aprovado um projeto de ajuda aos estados sem o congelamento do salário dos funcionários públicos, mas a proposta não agradou o governo federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, havia sugerido vetar o texto e conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para costurar um novo acordo que deverá ser confirmado pelos deputados. Nesta quarta-feira, Guedes disse que o repasse para socorrer os estados e municípios deve ser de 130 bilhões de reais. Nós pedimos então ao presidente Davi Alcolumbre que nos ajudasse a formular um projeto que ao mesmo tempo atendesse à saúde. Nenhum brasileiro pode ficar para trás, não podem faltar recursos para a saúde, mas que ao mesmo tempo não destruísse o futuro do país. E mostra a liderança do presidente do Senado, que deu um passo à frente e falou o seguinte: senhores, estão aqui os 100 e poucos bilhões do Mais Brasil, vamos fortalecer a federação na guerra contra o coronavírus, está aqui o dinheiro, mas esse dinheiro não pode ser para aumento de salários. Nesta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê o fornecimento gratuito de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, a profissionais considerados essenciais no combate ao vírus, entre eles psicólogos, policiais, bombeiros e coveiros. A proposta estabelece que o poder público e as empresas privadas deverão disponibilizar esses materiais.